O senador Eduardo Girão, da tribuna, fez um contundente discurso cobrando do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que defenda o legislativo contra as invasões de suas atribuições feitas pelo Judiciário, em especial pelo Supremo Tribunal Federal. O senador disse: o que está afligindo a sociedade é a questão de abusos de ministros do Supremo e esta casa se mantém calada. Em algum momento de nossas vidas, a nossa própria consciência ou a futura geração deste país vai pegar a lista nossa, nos cobrar e perguntar se, diante de tanta aberração, nós fizemos aquilo que estava ao nosso alcance. O senador explicou: os abusos estão se multiplicando tanto em todas as áreas, com ativismo, com inversão de valores, liberando corruptos e prendendo, indo atrás de caçar quem cumpre seu dever, quem cumpre a Constituição brasileira, que a gente não pode se calar. Então, 11 ministros, como é que pode? E se você quiser traduzir, é um, sem nenhuma legitimidade do voto popular, a desrespeitar e esmagar um poder constituído por 594 parlamentares eleitos pelo voto direto de mais de 100 milhões de brasileiros. Eduardo Girão fez um contundente resumo de abusos e arbitrariedades de ministros do Supremo Tribunal Federal sob o silêncio complacente do Senado Federal. Ao dizer o que não seria o alvo do seu discurso, o senador fez uma extensa lista de aberrações que vêm sendo ignoradas pelo Senado. Girão disse: eu não vou falar hoje da aberração jurídica que foi o vergonhoso julgamento que, em 2019, revogou a prisão em segunda instância, abrindo caminho para a completa destruição da Lava Jato em favor da corrupção e da impunidade. Eu não vou também falar hoje sobre o malabarismo jurídico que instituiu o famigerado inquérito das fake news, que se mantém há 6 anos, em que um único magistrado tem o poder de acusar, investigar, julgar e condenar sem direito a nenhum recurso, mantendo uma espada permanentemente sobre a cabeça dos brasileiros. Quase 6 anos, estamos caminhando para lá. Eu não vou falar hoje sobre as aberrações cometidas pelo TSE nas eleições presidenciais, onde funcionou como um verdadeiro partido político, beneficiando explicitamente a candidatura de Lula, mesmo depois dele ter sido condenado em 3 instâncias a mais de 10 anos de prisão por ter chefiado o maior esquema de corrupção da história deste país. Eu não vou falar da inaceitável suspensão da resolução do Conselho Federal de Medicina que proibia a prática cruel, ou então do indecoroso julgamento da ADPF 442, que visa legalizar o aborto no Brasil em total desacordo com a vontade majoritária de mais de 80% da população brasileira. Eu também não vou falar hoje sobre o escandaloso inquérito do 8 de janeiro, o maior festival de injustiças e de ruptura do Estado Democrático de Direito, com o objetivo de impor uma falsa narrativa de golpe de Estado, feito por pais, mães e avós em pleno domingo, portando bandeira do Brasil e Bíblia. Cidadãos dignos sem nenhum antecedente criminal, muitos que nem estavam aqui dentro, nem entraram aqui. Que aqueles entraram, e claro que quebraram, sejam punidos, mas de acordo com a lei. Mas isso não é observado. Rasgaram a Constituição. É uma sanha de vingança, de revanche. É ultrajante essas pessoas serem tratadas como... Eu não vou falar hoje também sobre as gravíssimas revelações das investigações feitas por jornalista a respeito do Twitter Files Brasil, onde o ministro da Suprema Corte exerceu de forma ilegal a censura prévia sobre vozes conservadoras por estarem dizendo verdades incômodas. O senador afirmou: tudo isso já é muito, mas ainda não é tudo. Talvez ajude a explicar por que Alexandre de Moraes é o campeão disparado em pedidos de impeachment dessa casa,
todos solenemente ignorados pela presidência, que com isso foge do cumprimento do dever constitucional, político, jurídico e principalmente moral. Eduardo Girão explicou que escolheu como tema o atropelamento do Congresso Nacional feito pelo Supremo Tribunal Federal ao legislar em seu lugar, decidindo de forma contrária ao que foi reiteradamente determinado pelo Legislativo. Ele disse: "Hoje eu vou exclusivamente me ater àquela que é a mais estrondosa usurpação feita pelo STF das prerrogativas constitucionais do Congresso Nacional." O senador afirmou: "Agora, mais do que nunca, nós parlamentares não podemos nos acovardar, não podemos continuar omissos, numa hora tão grave como essa, em que a própria democracia brasileira está sob ameaça daqueles que são os poderosos, que teriam que resguardar a Constituição. Cabe ao presidente do Senado um papel decisivo e histórico. É preciso ter altivez, não apenas em nome dos parlamentares, mas em nome da dignidade dos 215 milhões de brasileiros que nos sustentam, que em nós confiam ou que a nós confiaram o mandato para ser a voz deles." Eduardo Girão sugeriu que o presidente Rodrigo Pacheco pressione para que o presidente da Câmara, Arthur Lira, faça seu papel, para então afirmar o poder do Legislativo. Ele disse: "Aí sim, nós vamos criar uma situação para a hora da verdade, para ver quem é quem, para ver quem sabota quem está do lado da população." Girão afirmou: "E aí nós vamos ver exatamente a hora do Brasil." Girão disse: "Quero dar início também, mesmo que tardiamente, como dizia Chico Xavier. Embora a gente não possa começar agora e fazer um novo começo, todos podemos, neste exato momento, construir um novo fim. Mesmo que tardiamente, esta casa se mostraria digna, se levantaria no seu bicentenário e analisaria pelo menos um, dos mais de 60 pedidos de impeachment que estão engavetados nesta casa." Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros de Cortes Superiores que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos, como a Folha Política, e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação operações contra seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira e o senador Marcos Duval.
Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que foram impostas em um processo que tinha sido extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram um ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações a prerrogativas de advogados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais, sem meios de sustento, incautelares sem prazo para acabar. Os senadores sabem que Clériston Pereira da Cunha morreu no cárcere, com um pedido de soltura, aguardando que o ministro se dignasse a apreciar. Os senadores sabem que outras pessoas presas injustamente só foram soltas após a morte do preso político no cárcere. Os senadores sabem que pessoas inocentes estão sendo condenadas sem provas. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há mais de 5 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas, sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Nossas vidas começam a terminar
num dia em que permanecemos em silêncio sobre as coisas que importam. Essa frase não é minha, não. É de Martin Luther King. E eu subo mais uma vez essa tribuna, porque o pronunciamento que eu vou fazer agora não me dá alegria alguma. Seria muito cômodo permanecer inerte diante de uma calamidade que está acima das minhas forças. Mas enquanto os mandatos possam representar a sociedade brasileira que clama para a justiça para todos, a consciência permanece viva para sempre de cada parlamentar. E eu quero aqui dar minha contribuição nessa breve passagem pelo Senado Federal. Breve, não tão breve. São 8 anos, é muito tempo. Por mim, o mandato seria menor de senador. Sempre disse isso. E preste atenção, brasileiro, vão querer aumentar para 10. Para 10 anos o mandato de senador, para que haja aí a questão do fim da reeleição no Executivo e a coincidência de mandatos, que é uma proposta teoricamente muito boa, mas para coincidir teria que aumentar o tempo de senador. Eu discordo, acho que tem que diminuir. Vai para o tempo de deputado, qual é o problema? Vai para o mandato de deputado. Mas, senhor presidente, o que está afligindo a sociedade, a questão de abusos de ministros do Supremo, que essa casa se mantém calada, em algum momento de nossas vidas, a nossa própria consciência, ou a futura geração desse país, que vai pegar a lista nossa e vai ver, nos cobrar e perguntar, diante de tanta aberração, nós fizemos aquilo que estava ao nosso alcance? O mundo assiste estarrecido, sem compreender como pode 11 ministros do Supremo. E eu deixo aqui uma ressalva, o Supremo é importante, tá? Para a democracia, é um pilar da democracia. Mas os abusos estão se multiplicando em todas as áreas, com ativismo, com inversão de valores, liberando corruptos e prendendo, indo atrás de caçar quem cumpre seu dever, quem cumpre a Constituição brasileira, que a gente não pode se calar diante disso. Então, 11 ministros, como é que pode? E se você quiser traduzir, é um, sem nenhuma legitimidade pelo voto popular, desrespeitar e esmagar um poder constituído por 594 parlamentares eleitos pelo voto direto de mais de 100 milhões de brasileiros. Eu não vou falar hoje da aberração jurídica, que foi o vergonhoso julgamento que em 2019 revogou a prisão em segunda instância, abrindo caminho para a completa destruição da Lava Jato em favor da corrupção e da impunidade. Eu não vou também falar hoje sobre o malabarismo jurídico que instituiu o famigerado inquérito da fake news, que se mantém há 6 anos, onde o único magistrado tem o poder de acusar, investigar, julgar e condenar sem direito a nenhum recurso, mantendo uma espada permanente na cabeça dos brasileiros. Quase 6 anos, estamos caminhando para lá. Eu não vou falar hoje sobre as aberrações cometidas pelo TSE nas eleições presidenciais, onde funcionou como um verdadeiro partido político, beneficiando explicitamente a candidatura de Lula, mesmo depois dele ter sido condenado em 3 instâncias a mais de 10 anos de prisão por ter chefiado o maior esquema de corrupção da história desse país. Eu não vou falar da inaceitável suspensão da resolução do Conselho Federal de Medicina, que proibia a prática cruel, que nada mais é de ou então do indecoroso julgamento da DPF 442,
que visa legalizar o aborto no Brasil, em total desacordo com a vontade majoritária de mais de 80% da população brasileira. Senhor presidente, eu também não vou falar hoje sobre o escandaloso inquérito do 8 de janeiro, o maior festival de injustiças e de ruptura do Estado Democrático de Direito, com o objetivo de impor uma falsa narrativa de golpe de Estado feito por pais, mães e avós em pleno domingo, portando bandeira do Brasil e Bíblia. Cidadãos dignos, sem nenhum antecedente criminal, muitos que nem estavam aqui dentro, nem entraram aqui dentro. E aqueles que entraram, que sejam punidos. Claro que quebraram, mas de acordo com a lei. Mas isso não é observado. Rasgaram a Constituição. É uma sanha de vingança, de revanche. É ultrajante, senhor presidente, essas pessoas serem tratadas como... Eu não vou falar hoje também sobre as gravíssimas revelações das investigações feitas por jornalistas a respeito do Twitter Files Brasil, onde o ministro da Suprema Corte exerceu de forma ilegal a censura prévia sobre vozes conservadoras por estarem dizendo verdades incômodas. Senhor presidente, tudo isso já é muito, mas ainda não é tudo. Talvez ajude a explicar por que Alexandre de Moraes é o campeão disparado em pedidos de impeachment dessa casa. Todos solenemente ignorados pela presidência, que com isso foge do cumprimento do dever constitucional, político, jurídico e principalmente moral. Está o caos institucional no Brasil. Uma crise que aparentemente aqui está tudo bem. Mas lá fora, eu ouço o tempo todo de gente de direita, de esquerda, contra governo, a favor de governo, essa mancha na história do país, que é essa inversão completa de valores. Hoje eu vou exclusivamente me ater àquela que é a mais estrondosa usurpação feita pelo STF, das prerrogativas constitucionais do Congresso Nacional, legalizando na prática o tráfico de pequenas quantidades de drogas no país e estimulando o consumo que vicia e destrói famílias inteiras. Uma calamidade social sem proporções e uma invasão sem precedentes da competência legislativa em matéria exaustivamente deliberada aqui. Nunca, se tem um assunto que nunca essa casa e do lado a Câmara se omitiu, foi de debater e votar matéria mostrando o quê? Tolerância zero às drogas. Diante de tamanha crise institucional dessa casa, senhor presidente, que acabou de completar 200 anos, agora, mais do que nunca, nós, parlamentares, não podemos nos acovardar. Não podemos continuar omissos. Não podemos ter comportamento dúbio e oportunista, como o do presidente Lula, que faz discurso contra a taxa das blusinhas, dizendo que é irracional, para em seguida sancionar a lei que cria mais imposto no Brasil, sobretudo os mais pobres. E o senhor foi relator, fez o seu trabalho, deixou o seu legado. Mas essa casa, numa votação vergonhosa, criou esse imposto. Numa hora tão grave como essa, em que a própria democracia brasileira está sob a ameaça daqueles que são os poderosos, que teriam que resguardar a Constituição, cabe ao presidente do Senado um papel decisivo e histórico. É preciso ter altivez, não apenas em nome dos parlamentares, mas em nome da dignidade dos 215 milhões de brasileiros que nos sustentam, que nos confiam, ou que nos confiaram o mandato
para ser a voz deles. O presidente do Congresso Nacional, para encerrar, lhe agradecendo a tolerância, o presidente do Congresso Nacional deve cobrar com firmeza que a Câmara dos Deputados cumpra sua obrigação e vote a PEC 45, que pode resgatar a abalada independência entre os poderes da República. A PEC que é de autoria do presidente dessa casa, mas ele, como presidente do Congresso, precisa dialogar rapidamente com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para que seja votado. Aí sim nós vamos criar uma situação para a hora da verdade, para ver quem é quem, para ver quem sabota quem está do lado da população que não quer a droga da maconha liberada, não quer que os nossos jovens sirvam de aviãozinho nessa decisão esdrúxula que o Supremo fez e desmoralizando a todos nós. Nós vamos criar um impasse, senhor presidente, um impasse que aí nós vamos ver exatamente a hora do Brasil. Então, no último minuto, lhe agradecendo, eu espero que cumprir com o nosso dever constitucional e dar início também, mesmo que tardiamente, como diz Chico Xavier, embora a gente não possa começar agora e fazer um novo começo, todos podemos, nesse exato momento, construir um novo fim. Mesmo que tardiamente. Mas essa casa se mostraria digna, se levantaria no seu bicentenário e analisaria pelo menos, dos mais de 60 pedidos de impeachment que tem engavetado na casa. Nos 20 segundos que me resta, eu quero terminar com a frase que eu comecei o discurso. Nossas vidas começam a terminar no dia em que permanecemos em silêncio em relação às coisas que realmente importam. Deus abençoe essa nação. Muito obrigado, senhor presidente.